Hoje cantar só um hino da harpa, porque eu quero que cante um hino da harpa, um hino Rosiane vai cantar e a gente tira dízimo e oferta. Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor, você que está aí, meu irmão, assistindo pelo canal Aparecida Borges. Esse é o seminário de lideranças do ciclo de oração que acontece na Assembleia de Deus, Templo Central, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo à minha terra, essa é a minha cidade. Essas aqui são minhas irmãs, é o meu povo da minha cidade, os meus conterrâneos. E você que está entrando agora conosco aqui, por meio do YouTube, você também é bem-vindo. Prepare o seu coração, porque essa tarde é tarde de Deus se revelar, é tarde de Deus falar ao nosso coração. E hoje você vai aprender, aleluia, os pilares de uma liderança bem-sucedida. Eu quero apresentar a nossa irmã Ana Kelly, que é a nossa vice-coordenadora e será a mensageira. Vem aqui, irmã Ana Kelly, a mensageira da tarde, certo? Uma menina que Deus tem levantado para a palavra, tem levantado no ciclo de oração. E eu quero saber se toda a igreja recebe-a como bem-vinda no Senhor. Se isso é verdade, vamos dizer glória a Deus. Vamos ouvir um primeiro louvor. A irmã Francione vai cantar um hino da harpa. E logo em seguida a nossa irmã Rosiane também, que a gente quer dar bastante tempo para a palavra, que para isso a gente está aqui. Hoje pela manhã, para você que está em casa e não nos acompanhou, porque a gente não transmitiu, mas hoje pela manhã, aqui na Assembleia de Deus Templo Central de Mossoró, nós fizemos um clamor pela nossa pátria. Um clamor, todo mundo de bandeira na mão, clamando a Deus para dar paz, para dar saúde, para dar entendimento e para fazer maravilhas. Porque a nossa pátria, apesar de parecer para muitos uma pátria onde nada funciona, mas aqui ainda tem uma igreja que ora, ainda tem uma igreja que intercede, ainda tem uma igreja que acredita no poder de Deus, e dele emana todo o poder. E a Bíblia diz, aleluia, que ele remove reis e estabelece reis. O domínio do Brasil não está no partido A nem partido B, está na mão de quem é dono dessa terra. E nós cremos assim. Que Deus nos abençoe. A irmã Francione louvando com toda a igreja. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos todos louvar o Senhor com alegria essa tarde. Vamos louvar o hino 467, 467 da nossa harpa. Amém? Vamos todos formar um lindo coral para o Senhor essa tarde. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao pôr
povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele podes, quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. A irmã está dizendo para os irmãos escolher recolher dízimo e oferta. Amém? Quem é que vai tirar? Pode soltar o playback. Que o Senhor possa receber o meu louvor e a minha adoração nesta tarde. Aleluia. Que nós possamos sair daqui nesta tarde renovados e cheios da presença do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Que chegue como um cheiro suave em suas narinas, Espírito Santo. Oh, aleluia. Renova, Senhor, a alegria do soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa que tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Renova, Senhor, o Jaqui. Renova. Renova, Senhor, aliança como nos tempos antigos. Renova, Senhor, o Jaqui. Renova. Renovação quero sentir quando a tua mão me tocar. Então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, eu não sei se a minha alma suporta a começar em mim. Renova. Oh, aleluia. Eu preciso nessa tarde, Jesus, receber um renovo, aleluia, para caminhar mais uns dias, aleluia. A sua igreja também precisa. Agora, receba o abraço do Espírito Santo, renovando a tua alma. Oh, Arabandecobanai. Renovação eu preciso sentir quando a tua mão me tocar, Senhor.
então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, ai, aleluia, a começar em mim. Aleluia, adore ao Deus da renovação. Ele está neste lugar. Oh, aleluia. Ele renova no louvor, Ele renova em sonho, Ele renova na palavra. Ele é o responsável pela renovação. A irmã Célia fazendo a leitura da palavra com toda a igreja. Logo após a irmã Célia, hoje o cântico de Ana, a irmã Morenita está viajando. E eu peço as orações por ela. O filho dela, Júlio César, está enfermo. Deixa eu dizer uma boa notícia. Irmão Galvão já saiu do centro cirúrgico. Ele está na UTI sendo observado, porque toda pessoa que faz cirurgia cardiológica, ele passa tantas horas para evitar fugiu. Uma complicação, mas não é nem só complicação, é hemorragia. Quando o Joatan fez uma intervenção cardiológica, o médico chegou para mim e disse, olha, as próximas 8 horas são decisivas e eles vão ficar na UTI, porque de repente pode se apresentar um coágulo, pode se apresentar uma hemorragia. Então, por isso que a pessoa fica em observação, não é porque está mal. Falei com a irmã Suzana, né, hoje era quase 2 horas, né, procurei saber dele. E ela chorou e tudo, e eu disse que aqui a gente tinha feito um clamor por ele, que a gente estava aqui segurando a corda, e eu quero muito ver essa vitória. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra. Logo após a leitura, Ana Kelly, você já assume, certo? Que é para ficar bastante tempo para a palavra. Eu saúdo o círculo de oração na paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1. A partir do capítulo 1. Josué, capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero convidar toda a igreja para se fazer presente nesse sábado e domingo, 24 e 25, o Congresso de Jovens que vai acontecer aqui no Templo Central. E todos os irmãos estão convidados. Vamos ler. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Você crê que esse Deus é com você? E tem mais, é por onde você andar. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esta tarde. Nessa oração vamos continuar apresentando o irmão Galvão, apresentando também uma jovem senhora, né? Que a filha dela debandou de casa, deixou o marido. Para Deus dar vitória, fazer uma obra. Amém. Menino novo. Vem no lugar certo. Perturbação na mente. A igreja crê que Deus pode fazer. Como é o nome dele? É verdade, meu irmão. Ele liberta, ele cura. Ele cura. Qual é o nome dele? Lucas. Lucas, vem cá, Lucas. Vem aqui para frente. Tu crê, Lucas, que Deus pode fazer uma obra na tua vida? Ele faz, viu, Lucas? Ele faz. Porque o Deus que fez na minha vida faz na vida de qualquer um. Viu? E ele pode botar você para conversar, mas não é só nem com sua mente, não. É conversar coisa do céu. E nós vamos orar. Esse pai, irmão, chegou aqui, ele pede porque está desesperado, quer. Lucas, Jesus faz. Eu sei que você tem vontade de ficar bom, não tem? Eu sei que você tem, mas não tem força, né? Não tem força. Eu sei como é que é. Vamos orar, irmãos? A igreja estende a mão aqui para o Lucas. Nós vamos orar apresentando os enfermos. E Lucas está aqui e ele vai também ser abençoado. Maravilhoso Deus, Pai de bondade. Em nome de Jesus, nós queremos te apresentar, Senhor. Senhor, a voz de um pai que clama. A voz de uma igreja que prega, que tu liberta, que tu salva, que tu cura. Tu és o Deus que escreve novas histórias. Meu Deus, visita a mente do Lucas agora, com o poder do Evangelho, com o poder da restauração, com o poder da cura, com o poder da libertação, com o poder do renovo, com o poder, Senhor, da nova história. Pai, tu mudaste a história de tanta gente. Tu tens poder de fazer maravilhas na vida do Lucas também. Abençoa teu servo, irmão Galvão. Aonde estiver um servo teu enfermo, Deus, visita agora, em nome de Jesus. Amém. Irmã Ana Kelly está com a oportunidade. Deus te abençoe, Lucas. Amém. Amém. Eu também tenho o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por nessa tarde estarmos aqui na presença do Senhor. Já temos ouvido a voz do Senhor de uma forma especial, através dos louvores, através da sua palavra. Deus está aqui nesse lugar. Quero tão somente pedir ajuda de oração em favor da nossa irmã Evani,
Passamos a noite com ela ali no hospital, ela fez uma cirurgia. E ela estava sentindo algumas dores, mas eu disse, eu vou pedir oração. E eu creio que Deus vai chegar com cura e os irmãos apresentem ela em oração para que Jesus chegue completando a boa obra. Irmãos, eu estou feliz porque o Senhor é bom. Também preciso de uma cura da parte do Senhor. Desde segunda-feira eu tenho estado em uma crise de sinusite horrível. Muito ruim. Os dentes dói, o ouvido dói, a cabeça dói. Mas o Senhor é bom e eu estou aqui nessa tarde para trazer o estudo. E eu sou grata a Deus porque muito tenho aprendido durante todo esse seminário. Nós temos que estar aptos a aprender. Ninguém tudo. E eu gosto muito de aprender com o Senhor. Quero tão somente agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para ministrar. Agradeço a Deus pela vida da nossa irmã Aparecida, pela confiança. E tenho certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Quantos estão felizes nessa tarde? Eu sou feliz porque eu tenho um Deus que Ele liberta, aleluia. Que Ele cura e que Ele faz milagre. Ele é o Deus dessa igreja. Queridos, antes de entrar na apostila, eu quero trazer um versículo que se encontra no livro de Números, para podermos entender como foi que Deus chamou Josué para a liderança. O tema de hoje é pilares de uma liderança bem-sucedida. Pilares, todo mundo sabe que é uma espécie de coluna que sustenta, né, uma construção. E trazendo para a área espiritual, o pilar, nós vamos aprender hoje aqui alguns pilares que sustentam uma liderança bem-sucedida. Nós sabemos que nem toda liderança ela é bem-sucedida, principalmente quando ela não é chamada por Deus. Irmã, e existe liderança que não é chamada por Deus? Existe. Existe liderança que é chamada pelo homem. E a liderança que é chamada pelo homem, ela não tem continuidade. Mas a liderança que ela é chamada por Deus, apesar de todas as dificuldades que um líder ele enfrenta, ele vai adiante, porque foi Deus que escolheu, foi Deus que chamou. Então, nós vamos aprender hoje os pilares de uma liderança bem-sucedida. No capítulo 27 de Números, a partir do versículo 12, Deus anuncia a morte de Moisés. O Senhor, Ele dá uma ordem a Moisés para subir ao Monte Abarim. E Ele manda Moisés olhar a terra que Ele tinha dado aos filhos de Israel. Mas o Senhor disse, porém, você não vai entrar nessa terra, porque eu vou lhe recolher, como eu recolhi o teu irmão Arão. E o que me chama a atenção aqui na liderança de Moisés, não é sobre Moisés, que eu irei falar aqui nessa tarde, mas é algo que me chamou a atenção. Porque Moisés, sabendo que os seus dias estavam contados aqui na terra, e ele liderava o povo de Deus. Era um líder nato, escolhido pelo Senhor. Mas ele podia nem estar nem aí. Eu vou morrer mesmo, então cada um que se vire para chegar lá na terra que Deus prometeu. Mas o que me chama a atenção na liderança de Moisés é que ele se preocupou com o povo. Como é que o povo ia ficar? Como é que ele ia deixar aquele povo? Como é que o povo ia chegar lá na terra prometida? E ele, preocupado, ele faz uma oração e pede a Deus um novo líder. Na página 1 da apostila de vocês, que está aí na mão de vocês, em Números capítulo 27, versículo 16 ao 17, diz que Moisés, ele pede um líder ao Senhor. O versículo 16 do capítulo 27 de Número diz assim: Ó Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor seja como ovelhas que não têm pastor. Ele se preocupou. Senhor, já que a minha liderança está chegando ao final, porque nós sabemos, queridos, que a liderança ela não é para sempre.
A gente vê muitos exemplos dentro de igrejas. E tem pessoas que quando chega um determinado pastor na sua congregação, aí chega para o irmão, chega para a irmã e diz: olha, irmãos, a partir de hoje a gente vai mudar a liderança. Um exemplo, a irmã Marli agora não vai ficar mais como dirigente de ciclo de oração dessa congregação. Aí a irmã Marli, ela em vez de orar, ela vai murmurar. Ah, porque não é meu tempo de sair, porque não é para mim sair. Começa a falar do pastor, começa a falar dos líderes, pessoas que são apegados a cargos de igreja. Porque o líder que ele é escolhido por Deus, ele sabe o tempo dele parar e sabe quando ele está sendo provado. Ele pode ser provado por algum pastor, por algum líder? Pode. Alguém pode chegar para você e pedir a liderança que você tem. E às vezes pode ser por um determinado tempo. E às vezes porque chegou o seu tempo, porque nenhuma liderança, ela é para sempre. O importante é que nós sabemos é que nós vamos para o céu. E que Deus é que trabalha na nossa vida da maneira que Ele quer. Não existe liderança para sempre. E Moisés, ele sabia que ele não ia mais permanecer na liderança daquele povo. E o que eu acho bonito em Moisés é que ele se preocupou. Ele orou, ele podia ter questionado com Deus. Esse tempo todinho, eu fiquei na frente desse povo. Esse povo redil, trabalhoso. E eu não vou pisar na terra justamente por causa desse povo. Ele poderia ter dito isso a Deus. Ele disse, não. Ele orou. Senhor, manda, aleluia, um líder, podemos dizer, para que todos possam entender. Para que ajude esse povo, o teu povo a chegar na terra da promessa. E no versículo 18 do capítulo 27 de Número, Deus responde a oração de Moisés. Aleluia. Porque nós temos um Deus, irmãos, que Ele responde às nossas orações. Talvez você aqui, líder, chegou aqui nessa tarde preocupado com algo que Deus colocou nas suas mãos, talvez alguma estratégia, e você está sentindo um pouco de dificuldade em liderar o povo que Deus colocou na tua mão, e talvez chegou aqui preocupado. Eu quero dizer uma coisa para você: se existe uma coisa que nós como líderes devemos fazer em momentos de dificuldade, é primeiro ir orar e pedir força e sabedoria ao Senhor para lidar com pessoas. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: a obra de Deus, irmão, ela não é enfadonha. Eu vou dizer com relação a mim, eu amo fazer a obra de Deus. Mas o que nos traz dificuldade em fazer a obra de Deus são as pessoas difíceis que Deus coloca na nossa mão para a gente cuidar. Mas eu quero dizer, ai de nós se não fossem essas pessoas difíceis na nossa vida. Como é que nós iríamos aprender? A gente só aprende na dificuldade. É na dificuldade que a gente aprende a lidar com pessoas, com cada personalidade. É por isso que é muito importante você orar. Uma liderança sem oração, como foi falado na outra apostila, liderança em vida devocional, sem oração não dá. Um líder, ele tem que ter o seu devocional com Deus. Porque senão como é que ele vai aprender a lidar com as situações difíceis? Pela mão humana não tem como. Porque o negócio vai abaixo. Tem que ter a mão poderosa ali direcionando. Faça assim, faça desse jeito que vai dar certo. E no final, o nome do Senhor é glorificado. Deus responde a oração de Moisés, lá no capítulo de Números, capítulo 27 e versículo 18. Olha o que é que diz o Senhor. Toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Deus já estava observando Josué, que era sucessor
de Moisés. Eu quero dizer uma coisa aqui para você nessa tarde. Você nem sabe, mas Deus já está te observando. E Ele está reservando para você uma liderança abençoada, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Os olhos do Senhor estão observando Josué nesta tarde. Há quem diga, alguns estudiosos, que quem estava para ser como líder, como sucessor, tinha 2 para ser escolhido. Era Caleb e Josué. Talvez para alguns, Caleb era o escolhido para ser sucessor de Moisés. Mas só, irmãos, que quem escolhe é o Senhor. É Ele quem escolhe. E quando Ele escolhe, está escolhido, não adianta você reclamar. É aceitar a liderança que é imposta a você. Não adianta, porque o Senhor é que sabe como trabalhar em cada tempo, em cada situação. E Ele já sabe a pessoa certa para colocar no lugar de uma liderança que ela está para ser chegada ao final. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E algo me chama a atenção. Quando Deus se refere a Josué, Ele diz assim: escolhe um homem em que há um espírito. Deus testificou de Josué que na vida de Josué existia a sua presença. E é aqui onde eu vejo o primeiro pilar de uma liderança bem-sucedida. Irmão, para você liderar, você tem que liderar com a presença de Deus. Vai ensinar, tem que ter a presença de Deus. Vai ministrar, tem que ter a presença de Deus. Vai liderar algum cargo na igreja, vai liderar algum povo, tem que ter ali a presença de Deus. E isso Josué tinha. Olhe para quem está do seu lado e diga: você tem a presença de Deus. Você tem a presença de Deus. Então, quando chegar o convite até você, não rejeite, porque você vai sair daqui nessa tarde sabendo que você tem a presença dele e que você não é capaz, mas é o Deus de Josué, é o Deus dessa igreja que nos capacita. É Ele quem nos capacita. Nesta tarde, Deus está reservando liderança para mulheres aqui, aleluia. E é um degrau a mais. Mas aceite, porque você tem a presença de Deus na sua vida. Irmãos, ter a presença de Deus, um líder, ele lidera com a presença de Deus. Um líder que ele lidera com a presença de Deus, ele é diferente. Até no seu falar é diferente. Ele influencia os seus liderados até na forma dele se expressar a respeito de Deus. E não tem como liderar sem ter essa presença. Uma liderança que ela não tem a presença de Deus, ela não tem como prosseguir adiante. Então, o primeiro pilar para que haja, aleluia, uma sustentação é ter a presença de Deus. Nós líderes jamais devemos nos apartar desta presença maravilhosa. E eu vou lhe dizer mais, nós como líderes na casa de Deus, a nossa oração ela tem que ser sempre como a oração de Davi. Lá em Salmo 51, versículo 11: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, não me jogue fora da tua presença, porque liderar sem a tua presença eu não vou conseguir. E nem retires de mim o teu Espírito Santo, porque Ele é o meu guia, Ele é quem me direciona, Ele é quem vai me dar, Senhor, decisões para que eu possa tomar, para que a minha liderança seja abençoada por ti. Aleluia. Esta é a oração que nós, dirigentes de círculo de oração, secretária, regente, seja qual for a liderança que você exerce na sua igreja, tem que orar
pedindo sempre a presença do Senhor e que a presença do Espírito Santo esteja sempre em nossas vidas. Amém? O segundo pilar para uma liderança bem-sucedida é ser obediente a Deus. O que eu acho interessante é que Moisés é morto lá em Números capítulo 1. Moisés é morto. E agora Josué está ali junto daquele povo. E pelo que a Bíblia fala, a Bíblia diz que Deus fala com Josué e diz que ele se levante e tenha bom ânimo. Então dá a entender, não só Josué, como todos que estavam ali, em luto, podemos dizer, estavam ali desanimados, porque Moisés não era só um líder espiritual. Moisés era um amigo, Moisés era um companheiro, não só de Josué, mas também de toda a nação a quem ele guiou por todo o deserto. Não era para menos, quem tinha morrido era Moisés, aquele homem a quem Deus usou para tirar o povo do Egito com mão forte, pela direção de Deus. E agora eles estavam praticamente em um pé para chegar na terra prometida. E agora Moisés havia morrido. Josué, desanimado por ter perdido o seu líder espiritual, não só líder, mas também amigo. E agora também estava ao lado daquele povo. Irmãos, com certeza, naquele momento existiam pessoas chorando. Existiam pessoas até falando o que não devia. E agora, o que será de nós? Moisés morreu. Ninguém vai ser como Moisés. Ninguém vai liderar como Moisés liderava. Coitado de nós. Não chegaremos mais à terra que Deus havia prometido. Porque agora Moisés morreu. E quem é que vai se levantar? Talvez alguém olhou assim de lá e disse: esse aí, Josué, ele não tem condições de nos levar. Ele não tem condições de fazer o que Moisés fazia. Mas eu quero dizer uma coisa: não foi Moisés que abriu o mar vermelho. Foi Deus, aleluia. Não foi Moisés que fez milagre no meio do deserto. Foi pela mão poderosa de Deus. E com certeza Josué estava com as pernas tremendo, estava desanimado, tinha críticas com certeza. Mas aí Deus se levanta e fala com Josué: Josué, se levante, tenha bom ânimo. O meu servo Moisés morreu, mas agora eu levanto você sobre a nação de Israel. E é você que vai levar esse povo à terra que eu tenho prometido. E Josué, irmãos, ele teve uma liderança bem-sucedida, sabe por quê? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Ele podia ter recuado por conta das críticas. Ele podia ter deixado de lado: não, Deus, eu não vou enfrentar esse negócio não. Não dá para mim. Mas eu quero dizer para você aqui nessa tarde, líder, se você está pensando em voltar atrás por conta das críticas, porque dizem que você não sabe falar, porque dizem que você manda, que você é aquilo, eu quero dizer: sua liderança não foi levantada pela mão do homem. A sua liderança foi levantada pela mão de Deus, e Deus vai honrar esta liderança. Josué, aonde você colocar a planta do teu pé, eu abençoarei. Oh, aleluia. Então o que é que você está temendo nessa tarde? Agarrar a responsabilidade que Deus, Ele quer colocar na tua mão. Não tenha medo, não tenha medo. Aonde você colocar a planta do seu pé, Deus vai confirmar. E eu acho bonito porque Josué, naquele momento, ele cria ânimo. É como se tivesse chegado uma injeção do céu, aplicada no braço de Josué. E ali ele começa a enxugar as lágrimas. Eu estou aqui, irmão, na direção do Espírito Santo de Deus. E agora ele se levanta. Aí agora ele não dá ouvido ao que estão falando. Ele não dá ouvido à dificuldade que está enfrentando. Porque uma liderança bem sucedida é
não olha para as dificuldades, olha para as soluções que tem que ser tomada. Oh, aleluia. E ele se levanta. E o terceiro pilar que eu vejo aqui, dentro da palavra de Deus, se encontra em Josué capítulo 1 e versículo 13. Quando Deus fala com ele de repente se levanta, parece que eu estou vendo. Ele se levanta cheio de gás, cheio de força. E diz: quem falou comigo não foi qualquer pessoa não, foi Deus. Se foi ele, eu vou temer o quê? Eu vou me levantar, não vou olhar cara feia, não vou olhar pescoço virado ou boca virada, não. Eu vou me levantar e vou cumprir com o propósito de Deus na minha vida. Porque um verdadeiro líder, ele não olha para as críticas, ele se levanta e vai embora. Não importa, porque se ele olhar, ele para. Se ele olhar, ele fica prostrado. Então a ordem de Deus nessa tarde é: se levante, vá embora e olhe para quem te convocou e para quem te chamou. Que quem te chamou foi Deus. Vai ter vitória lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui no capítulo 1 e versículo 13, da página 3, que Josué foi um líder determinado. Por quê? Porque quando ele escutou a voz de Deus, ele se levantou. E um líder determinado, queridos, ele se destaca por não desistir. Quando encontra obstáculos, ele é assertivo, ou seja, objetivo e direto. Ele se levantou, ele foi objetivo e foi direto. Ele disse: olhe, vamos se levantar e vamos se lembrar das palavras que Moisés falou. E outra coisa que me chama a atenção aqui na liderança de Josué é que ele não mudou a estratégia que Moisés usou. Ele usou as mesmas estratégias. E para que mudar o que está bom? Para que mudar o que Deus já colocou na mão de um determinado líder e está dando tudo certo e de repente aquele líder não está mais ali. Aí de repente Deus convoca outra pessoa para colocar, porque a obra do Senhor, ela continua. Aí a pessoa, para querer se achar, para querer achar que faz melhor, aí diz: vamos mudar tudo aqui, não vamos fazer isso, nem vamos fazer aquilo, agora vai ser do jeito que eu quero. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se o negócio está bom, não há para que mudar, deixa do jeito que está, porque Deus vai abençoar. Deus abençoou a liderança de Josué usando as mesmas estratégias que Moisés usou. Olha, nós vamos se levantar, temos uma terra para conquistar e vamos fazer tudo o que o nosso líder Moisés nos ensinou. Isso é maravilhoso. Ele poderia dizer: não, agora vamos fazer do jeito que eu quero. Mas ele não, vamos fazer tudo do jeito que Moisés nos ensinou. Josué, ele foi motivador. Ele incentivou o povo a lutar e a se levantar. E quando ele incentivou o povo a lutar e a se levantar, ele adquiriu respeito de seus liderados. E aqui nós vimos o quarto pilar para uma liderança bem-sucedida. O líder, ele adquire o respeito dos seus liderados. Olha, o povo, ao ver a determinação e motivação de Josué, começou a vê-lo como líder. Aqueles que outrora talvez o criticassem, agora não estava mais vendo ele dessa forma. Estava olhando ele como um verdadeiro líder, pela forma como ele se posicionou diante daquela situação. Deus, irmãos, quando Ele levanta nós para uma determinada obra, Ele é fiel para nos ajudar. É Ele quem dá força, é Ele quem dá sabedoria, é Ele que nos ensina. Então não se preocupe, faça da forma que Deus lhe ensinou, que vai dar tudo certo. E aqueles que dizem que você não é capaz, vai olhar para você e vai dizer: realmente, a presença de Deus é na vida dessa dirigente de círculo de oração. Realmente, a presença de Deus é na vida desta coordenadora.
Realmente, a presença de Deus é nessa regente quando ela abre as suas mãos e os seus braços para reger o conjunto. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando o povo vê que ele é um líder determinado, que ele é objetivo, aí o povo começa a ver como líder. Aí lá em Josué 1:16 diz: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos. Eu me lembrei aqui de uma situação que a gente viveu no projeto Fé e Ação. O projeto Fé e Ação já vai fazer 10 anos. E Deus tem colocado uma equipe para a gente liderar, pela sua misericórdia. E teve uma vez que o Senhor falou comigo, foi mais ou menos quando o projeto já estava com 3 anos. E Deus falou comigo que era para a gente realizar uma ação social nessa época. A gente não fazia o dia todo. Era só o sopão, entregava os pães, as lancheiras e fazia a evangelização, o culto. E a gente entregava as coisas que a gente levava para as pessoas. E nesse dia a gente foi fazer uma ação social lá no Shekinah. Lá para aqueles lá dali do Alto da Pelonha. Eu não sei se foi, não me lembro agora se foi Shekinah 1 ou foi Shekinah 2. Eu só sei que fazia 1 ano que essa congregação estava aberta. Ainda não tinha aceitado nenhuma vida. E pela madrugada o Senhor disse assim: olha, você vai fazer 3 panelonas de sopa. E é aquelas panelonas bem grandes. Aí eu disse: 3, Jesus? Sim, 3. Aí eu falei com a equipe: olha, irmãos, a gente vai fazer 3 panelão. Acho que Marli lembra. Vamos fazer 3 panelão de sopa, porque Deus disse que era para levar 3. Aí uns diziam assim: eu acho muito, é melhor não levar. Aí eu disse: mas se Deus falou, Ele sabe de todas as coisas. Aí o que foi que aconteceu? A gente foi. Irmãos, aquele bairro é bem movimentado, não é? Mas no dia que a gente foi, não tinha ninguém do lado de fora, parecia um deserto. E era 4 horas da tarde. Irmão, para a gente evangelizar foi dificuldade. Como é que a gente podia evangelizar? As portas tudo trancadas. Aí eu disse: Jesus, que negócio é esse? Aí o povo, eu não disse que não era para ter trazido essas 3 panelas. Vai se instruir. E era eu andando, evangelizando, e meu coração: Jesus, chega aqui, tu falou que era 3. E o povo que não estava na mesma fé dizia: vai se instruir. Eu bem que falei, eu não sei para que fazer essas 3 panelas. Irmão, é difícil você liderar se você não tiver a presença de Deus. Aí, irmã Angélica, eu fiquei: Jesus tem misericórdia. E eu firme e forte, por dentro morrendo. Aí eu disse: Jesus, agora esse povo vão ver. Tu não falou para mim de madrugada que era para fazer 3 panelas, Senhor? E agora, o que é que esse povo vão dizer? Vão dizer que não era verdade, que tu não falou comigo. Aí eu firme e forte, eu digo: vai dar certo. E no meu coração só Jesus sabia como é que eu estava. Aí a gente chegou, evangelizou, não tinha nem como evangelizar, porque as portas tudo trancadas, a gente não podia invadir as portas. Irmãos, mas deixa eu lhe dizer que quando Deus fala, Ele faz. E Ele honra a nossa liderança. Aí o pastor vai e me chama para orar. Vem orar, irmã Ana Kelly. Aí quando eu peguei o microfone, a minha oração foi essa: Senhor, eu não posso entrar em nenhuma casa aqui. Tu falou e nós fizemos da maneira que tu orientou. Senhor, só tu agora pode entrar em cada casa. O que estava ao nosso alcance a gente fez, mas agora, Espírito Santo, é contigo. Irmãs, quando eu entreguei o microfone para o pastor, parecia que tinham colocado gasolina ou água dentro de um formigueiro. Irmão, o que tinha de gente saindo de dentro de casa. Aí agora a preocupação era das 3 panelas não dar. Mas Deus, quando fala, Ele faz da maneira que Ele falou. 5 vidas aceitaram a Jesus ali. Deus curou uma criança que há 15 dias não se alimentava. E o nome do Senhor foi glorificado ali. A partir daquele dia, as pessoas que trabalham comigo no projeto nunca mais duvidaram quando Deus, Ele fala.
Quando eu digo assim, vamos para tal canto, o negócio de lá é difícil. Eu disse, Jesus falou para você, nós vamos. Sabe por quê? Porque o líder, ele adquire respeito dos seus liderados quando ele faz da maneira que Deus, aleluia, ele ordena. É por isso que em Josué 1:16 diz assim: então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos mandaste, faremos. Porque agora eu sei que tu é levantado por Deus. E tudo que tu mandar a gente fazer, a gente vai fazer com alegria. Porque o líder que tem o respeito dos seus liderados, eles faz com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue sentir a presença do Senhor aqui nessa tarde? Eu sinto. Oh, louvado seja Deus. E agora nós vemos o quinto pilar para a liderança de Josué ter sido uma liderança bem-sucedida. Ele foi um líder democrático. Ele não liderou só. Ele envolveu os seus liderados em todos os seus planos. Ele distribuiu responsabilidade a cada um para que juntos eles pudessem ter êxito na execução do objetivo. E é tanto que lá em Josué capítulo 2, versículo 9, a gente vai observar que ele envia 2 espias até a terra para conhecer, antes de tomar a terra. Ele envia, ele delega tarefas. Um líder, ele não trabalha só. Um líder, ele trabalha delegando tarefas para que cada um seja responsável e juntos eles possam ter um único objetivo, que é vencer as batalhas que eles têm para enfrentar. Irmão, existem lideranças que é difícil de trabalhar. Só ela faz, só ela direciona, só ela só confia no que ela faz ou ele faz. Eu conheço um pastor que eu já fui ministrar em várias congregações que ele estava. E ele é um líder, como pastor, que ele não confia em ninguém da igreja. É ele que escolhe farda de conjunto de senhoras. É ele que escolhe farda de mocidade. Aí uma certa vez eu fui ministrar, eu ministrei à tarde e à noite. E ele é quem escolhia as lembrancinhas. Aí eu olhei para o meu esposo e conversei com ele. Disse, meu Deus do céu, é o pastor, tudo que faz isso. Não existe as irmãs, não existe mocidade. Não existe ninguém nessa igreja. Aí, irmãos, o problema não é na igreja. O problema não é nos seus liderados. É porque ele não confiava. Tudo era ele que fazia. Imagine se Josué fosse fazer tudo. Ele não fosse pedir opinião a ninguém. Porque assim, a gente como líder, a gente pede que os seus liderados, eles tragam propostas, tragam alguma coisa para ser trabalhado. E naquele momento, nós como líder, escolhido pelo Senhor, vamos analisar se dá certo, olhar os prós, os contras. E dizer para aquela pessoa que trouxe aquela proposta ou aquela sugestão. E a gente vai conversar com aquela pessoa. Tudo isso se conversa. Mas tem pessoas que ela só escolhe só, trabalha só, aí depois que está tudo feito, está aqui, está tudo pronto. O que é que você acha? É desse jeito que Deus trabalha? Não, não é assim. Eu sei que a liderança maior, a responsabilidade maior é para quem está na frente. Mas tem que ter a humildade de aceitar também sugestões de seus liderados. Esse pastor, ele não aceitava nenhuma sugestão. Ele tomava de conta de tudo. Aí depois estava morrendo, sufocado, sobrecarregado. Existem pessoas assim, irmão. Existe isso no circo de oração? Existe isso em conjunto de igreja? Existe. Existe isso por determinadas coordenações? Existe. Mas só que o Senhor nos ensina como Josué ele fez. Ele delegou, ele confiou. Imagine se ele não confiasse nesses 2 espias. Vá lá, eu estou dando essa responsabilidade para vocês. E eu confio que vocês são capazes de fazerem. O líder, ele confia no que delega aos seus liderados, fica só orando. Jesus ajude ele, Jesus ajude ela, para que ela possa cumprir o seu propósito e chegar aqui e o teu nome ser glorificado. Oh, aleluia. Então ele era um líder democrático. Queridos, Josué, ele teve
teve uma liderança bem-sucedida porque ele incentivava o povo a buscar a Deus e a se santificar. Eu como líder, você como líder da sua congregação, como é que nós podemos chamar, convocar as pessoas para orar, para fazer jejum, se santificar, se nem nós fazemos? Como é? Ela chama para o círculo de oração, mas falta mais do que eu. Vai realizar um trabalho no seu setor, convoca todas as dirigentes, aí diz assim, vamos fazer um trabalho no setor, vamos convocar o povo para orar. Aí as próprias dirigentes de oração, irmãs, esses são exemplos que eu estou dando. Diz assim, ela não vem nem aqui. Passa anos e anos sem aparecer, num sentido figurado aqui, né? Uma coordenadora não vai passar um ano sem visitar um círculo de oração. É a forma da pessoa se expressar. Passa tempos e tempos sem aparecer. E agora quer fazer um trabalho, quer convocar todo mundo para orar. Como é que o povo vai orar? Se ela não dá exemplo. Agora, se ela for uma líder de oração e que gosta de convocar o povo para jejuar e orar, irmãos, vai. Eu não digo que vão todos, porque nem todos gostam de orar. Mas a maioria vai estar lá. E você não fica só no trabalho que Deus te direcionou. Então, nós, como líder, temos que ser exemplo. Josué era exemplo. Lá em Josué, capítulo 3, e versículo 5, ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aí fica uma pergunta para cada um de nós que lideramos alguma responsabilidade. Você, líder, já parou para pensar como é grande a sua responsabilidade? Ah, irmãs, mas as pessoas nem olham para mim lá no meu ciclo de oração. Só vai eu, a segunda, e muitas das vezes a secretária nem vai, ou às vezes a segunda não vai, e às vezes eu estou sozinha lá. Mas eu quero lhe dizer que você está sendo vista. Eu quero lhe dizer que através da sua oração, no seu círculo de oração, toda terça, ou toda quarta, ou toda sexta, quando você abre a congregação, que você passa sozinha, aqueles que estão com faixinho de oração em casa, fica dizendo: ah, se eu fosse como irmã Maria. Ela realmente é uma mulher de Deus. Eu tenho saúde, tenho força, tenho vigor, mas eu não tenho coragem de chegar num círculo de oração. Mas pense nessa irmã, tem suas limitações, é enferma, problema com o esposo, com o marido, mas não falta um círculo de oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, você é exemplo. Aqui a uns dias, essa mesma pessoa irá testemunhar e dizer: eu estou hoje aqui porque irmã Maria orou pela minha vida. Eu estou aqui porque tomei a irmã Maria como exemplo, porque toda a vida eu via ela indo para o círculo de oração e eu dizia a Deus: eu quero ser como a irmã Maria. Diga para quem está do seu lado: tem alguém lhe observando. Tem alguém lhe observando. E sabe por que ainda não deixou Jesus? Só por conta do seu exemplo. Aleluia. Então não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. É difícil, mas a semente está sendo plantada, aguada com o teu choro, e no tempo certo vai ter fruto. Vai ter fruto. Deus te confiou um povo. Seja exemplo de vida devocional com Deus. Vários pilares faz uma liderança bem-sucedida. Mas a principal é ter uma vida de santificação. Levítico capítulo 20, versículo 8 diz assim: obedeça aos meus decretos e pratiquem-nos. E eu sou o Senhor que os santifica. Amém? Fiquemos com esses ensinamentos. Esses são os pilares para se ter uma liderança bem-sucedida. E talvez você tenha se questionado com Deus nessa tarde: Senhor, o que eu preciso para ter, até quando você pegou essa apostila, o que é que eu preciso para ter uma liderança abençoada?
direcionada por ti. Aqui está os pilares de uma liderança bem-sucedida. Coloque em prática e você vai ver a diferença lá na sua congregação ou aonde Deus tem colocado você como líder. Deus abençoe a vida de cada um e que o Senhor conceda vitória na liderança de cada um, porque nós temos um Deus que chama e Ele capacita. Amém, irmãos? Glória a Deus, para quem Deus falou. Glória a Deus. Eu quero avisar os irmãos que estão nos acompanhando pela internet e no canal Aparecida Borges que essas apostilas, tanto as minhas como as de irmã Ana Kelly, você pode adquirir pelo WhatsApp 84999078526. Esse WhatsApp é da livraria Moriá. A gente põe para você no correio, você que mora longe. Muitos irmãos e irmãs têm entrado em contato e a gente está colocando, né, no correio os pedidos que estão sendo feitos. Então, entre em contato com a gente, que a gente passa o Pix, você faz o pagamento, eu repasso para a irmã Ana Kelly, vai tudo junto. Amém, irmãos? Amadas, eu peço as orações por mim. Eu acho que eu peguei uma bactéria de microfone, porque sempre que acontece isso é bactéria de microfone. E tem mais, gasta, viu, irmão? Gasta. Porque em muitos cantos o microfone não é bem higienizado. E quando a gente vai falar, a gente adquire. Eu já adquiri algumas bactérias de microfone e vou dizer para o irmão, é coisa séria. E gasta. E dá logo febre, eu já estou me arrupiando aqui faz tempo. Mas Jesus é bom, ore por nós. Aí fora vai ter umas irmãs distribuindo o material dos nossos irmãos. Receba, leve em conta, certo? Não precisa se estressar, não precisa soltar piada, nada disso. Nós somos servos de Deus. Só tem um papel que quando vão me entregar eu não recebo, irmã, quando eu ando no centro. É papel de cartomante. Não recebo não. É o único que eu não recebo, mas propaganda o que o povo vai me dando, recebo tudo. Mas não recebo porque eu não creio, né? Não creio. Sei que aquilo é uma obra maligna. E um dia uma cigana chegou para mim e disse, me dê sua mão, para mim dizer o seu passado e o seu futuro. Eu digo, não. Meu passado, Jesus já sabe, meu futuro eu também já sei. Agora você, se ficar continuando, querendo adivinhar passado e futuro do povo, você vai para o inferno, minha filha. Você vai para o inferno. Ela ficou por ali assim, meio aperreada, disse, a senhora é crente? Eu digo, sou. Graças a Deus. Vamos aceitar Jesus, porque a Bíblia diz que os agoureiros, os adivinhos, não entrarão. E ela ficou por ali assim. Eu tive que dizer que era para ela compreender, né? Então, a gente fala, mas fala com jeitinho para a pessoa entender. Próxima quinta, nós estaremos aqui na última ministração do seminário de liderança. Será uma quinta festiva. Vamos fazer um trabalho aqui bem bonito, tá? Vai ter irmãos que vai vir aqui para louvar. Então, vai ser uma quinta bem bonita. As apostilas vão estar lá na porta com a irmã Deinha. Peça as orações por irmã Jéssica. Irmã Jéssica vai fazer uma pequena cirurgia de um caroçozinho no rosto. E ela ali estava pedindo as orações, disse, orem por mim para Deus abençoar, porque é bem no cantinho do nariz, para eu não ficar com o nariz torto. Eu disse, se preocupe não, ele vai orar, mas se ficar torto, chegar aqui, eu ajeito. Então, ore pela serva de Deus. Irmã Jéssica é uma pessoa que Deus levantou para ajudar a gente aqui. E nós vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Eu quero convidar a irmã Elba, que ela está com a garganta boa. Sim, próximo sábado nós temos vigília lá no Centenário 4. Né? Que horas começa a vigília? E vai até que horas? Vai até 5 da manhã. Você vai para a vigília levando 3 coisas. Primeiro, fé, para você passar a noite. Senão você
capionga e não passa. Segundo, um casaco, leva um casaquinho, porque às vezes dá um friozinho, né? E terceiro, leva alguma coisa também para comer, porque eu sei que você tem a boca boa. E nós vamos ter um café da manhã, né? Então leva aí um suco, leva um batigute, né? Leva aí um bolo. Não leva bolacha, creme crack, não. Não leva bolacha, creme crack. Não é de Deus você levar. Bolacha creme crack, eu sei que você gosta, mas você come bastante na sua casa. Pode ficar com um pacote todinho para você. Tá bom? Então leva um bolinho, uma tapioca, né, irmã Nira? Um beiju, uma coisa assim. Amém? Então será lá no Centenário 4. Eu vou pedir à irmã Fátima para ela postar no grupo a localização, porque com a localização fica fácil, né? E aí as coordenadoras postam, também passa para os seus grupos. Amém, mães? Vem orar, Elbinha. Chega, minha filha. Foi. Ela entrou em contato. Ela entrou em contato comigo. E Marlete, ela estava com procedimento no olho e ela falou comigo e vai passar uns dias sem vir porque tem que recuperar direitinho. Amém, mães? E mães, façam a obra de Deus, mas cuidem também da sua saúde. Amem a obra de Deus, mas zelem o templo que é o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Não espiritualize, né? Não espiritualize as coisas de achar, não, porque eu sou serva de Deus, eu não adoeço. Adoece. E se não se cuidar, morre. Viu? Então, se cuide periodicamente. Nós vamos entrar agora, próxima semana, dessa semana a outra, nós vamos entrar no outubro, que é para as mulheres ter atenção para o câncer de... Vá, todo ano vá, faça o seu autoexame com a sua ginecologista, porque muitas mulheres não sabem fazer, né, o autoexame. Eu, pelo menos, eu faço, não acho nada. Então, para não ficar só na minha mão, eu vou ao ginecologista, né, porque é uma mão experiente. Faça o autoexame, faça a sua prevenção. Outro dia, conversando com a irmã, a mulher já tem quase 60 anos, nunca fez uma prevenção ginecológica. Quando Paulo escreveu a Timóteo, diz: cuida de ti mesmo e da doutrina. A gente é para cuidar da doutrina? Mas primeiro a gente tem que cuidar da gente mesmo. Está escrito. Então, se cuidem, façam seus exames, certo? Faça os seus exames, não esqueça esses exames, não. Vai apresentar ao médico, que às vezes você faz e o bicho fica lá boiando. Tem até alguma coisa ali, você não vai para o médico e fica o livro, o exame bolando. Não faça isso, não. Apresente, né? Escolha um mês do ano, por exemplo, o meu mês. Todo ano é março, todo ano. É o mês que eu dou a parada para fazer minha bateria de exame. Né? Então, fazendo isso, a gente ainda corre o risco de ter um piripaque de repente. Imagine sem fazer. Então, não vamos negligenciar a nossa saúde. Preste atenção. O seu dirigente lhe quer bem. O seu pastor lá lhe honra, lhe respeita. Você é um líder na casa do Senhor, porque você está produzindo. Se você entortar, primeiro que manda você correr é ele. É assim ou não é? Então, todo mundo só valoriza a pessoa, muitas vezes, quando a pessoa está com saúde. Então, se cuide. Eu digo isso porque eu já tive uma experiência aqui com mulheres que adoeceram. E quando elas estavam doentes, na primeira semana, o pastor entrou logo em contato, querendo tirar ela. Eu disse: o senhor já foi visitar? Não. O senhor já foi lá para ver o que é que ela está precisando? Não. Pois eu já fiz isso. Estou dizendo para o senhor, não é para mim mostrar, não. Para o senhor saber que eu estou dando assistência. Como é que o senhor não fez nada por ela e o primeiro telefonema que o senhor dá é para querer tirar ela? Ele calou. Mas então vamos deixar e tudo. Ele disse: vai orar por ela e vai ajudá-la. Vai assistenciar. Isso é cristianismo, irmão.
Isso é cristianismo. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, dê assistência, irmã. Vá lá, visite, né? E chegue com a mão estendida. Amém? Próxima quinta nós estaremos aqui, porém sábado, lá no Centenário 4. Desse é o jeito. Ai, irmã Aparecida, que eu tenho sono, que não sei o quê. Vai ver quando era do mundo, irmã Nira passava a noite toda arrastando pé, dançando nos forró da vida. Então você que era forrozeira, passava a noite toda no relabucho. Aí agora não quer passar uma noite no rela-joelho. Vamos relar joelho, vamos orar. Vamos orar. Você não tem ideia. Acima das nossas cabeças, é porque a gente não vê, irmã Nira. Legião de demônios influenciando essa nação, querendo tomar conta. Mas tem uma coisa, quando a sua oração sobe, ela é como um tiro de escopeta. Oh, aleluia. Ela sobe com graça, com ousadia, com fogo do céu. E é por isso que nós temos que nos posicionar na oração. Então vai ali, passa uma noite orando, depois é tão gostoso, irmã, lá fora. As irmãs tudo felizes, toma café da manhã, aquela alegria, aquela coisa boa, né? E muitos testemunhos já têm chegado dessas vigílias. Quero dizer para as irmãs que essas vigílias não foi coisa que deu na minha cachola, não. Eu sou muito ocupada, você não tem ideia. Eu sou tão ocupada que quando você manda um áudio acima de 6 minutos, eu fico irada. Estou sendo sincera. Porque eu agora faço como o menino do Instagram, um áudio de 6 minutos não é áudio, é podcast. Então, eu não tenho tempo de ficar, a pessoa vai contar uma coisa e repete. Ou seja objetiva, minha filha. Seja objetiva. Sou muito ocupada. Essa vigília, ela não veio da minha mente, não. Ela veio do coração de Deus. E quando eu propus, a primeira coisa que a irmã Ana Kelly falou, que foi ela que a gente botou à frente, juntamente com a irmã Nevinha, ela disse, há muito tempo que eu tinha vontade de fazer isso em toda Mossoró. Chegou o tempo. Olha como Deus é lindo. Amém? Eu aguardo vocês lá. E tem mais. Tem mulheres que vão chegar ali sábado. Mas antes de dezembro, elas vão contar o que Deus fez por meio das orações. Nós não servimos a um Deus aleatório, a um Deus surdo. O nosso Deus ouve, o nosso Deus vê e o nosso Deus fala. Glória a Deus. Tenho o prazer de saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmã Aparecida, a irmã Miliana está aniversariando, né? Vamos orar por ela. Vem para cá, Mila, receber o seu presente, que eu creio que o que o Senhor almeja é a cura, né? Jesus pode dar de presente a você nesta tarde a sua cura, em nome de Jesus. Porque eu fui para um ciclo de oração e lá Jesus me curou. Usou uma serva dele. Deus ainda cura. Deus ainda liberta. Deus ainda transforma. Deus ainda é o mesmo. Pai querido, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui estamos, Jesus querido, grato ao Senhor por tudo que ouvimos e aprendemos da parte do Senhor através da tua serva. Pai querido, quero agradecer por tudo, meu Pai celestial. E quero apresentar a tua filha Mila. Ah, Jesus amado, ela completou mais um ano de vida. E o que ela almeja, o Senhor sabe, é a sua saúde para fazer o teu ide. Pai querido, amado da minha alma. Ah, Jesus, se for o teu querer, se for a tua vontade, faz esta cura na vida da nossa irmã nesta tarde. Cura ela, derrama o óleo, a unção da cura sobre a sua cabeça neste lugar. Pai querido, amado, Jesus, nos leva em paz, nos livra de acidente, nos deixa invisível aos olhos do homem mau.
Pai, eu quero também pedir uma bênção toda especial sobre aqueles que estão, meu Deus, ligadinho nesse estúdio, através do canal da nossa missionária Aparecida Borges. Deus abençoa cada um, que eles venham testemunhar, que foram abençoados, que foram agraciados pelo esse canal. Em nome do teu filho amado Jesus, nós já te agradecemos e a igreja diz amém.